Olá, eu sou Fernando da Lima Software e nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês como que funciona o controle das permissões de acesso de cada usuário no software Calor. Bom, o software ele não pode ficar aberto para qualquer pessoa que chega poder mexer e fazer qualquer operação. Não, tem que ter uma política de segurança. Por padrão, quando você contrata o sistema e a gente faz o treinamento com a sua empresa, a gente já leva o sistema com um único usuário cadastrado. Geralmente é o master. E já vai o master com todas as permissões. Então talvez você possa ter a sensação de que no sistema tudo é permitido para qualquer pessoa que entrar com o usuário master. Ok. Num segundo momento, o ideal é que a empresa crie a relação dos usuários que vão utilizar o programa. Então, se eu tenho duas pessoas que trabalham operando o programa, o ideal é que cada pessoa tenha o seu usuário e sua senha. Como que funciona o controle das permissões? Aqui em cadastros, funcionários, pesquisar, a gente consegue visualizar todos os funcionários cadastrados no software. No nosso software, funcionário e usuário é a mesma coisa. Vamos pegar aqui como caso o Fernando Lima. Então eu tenho aqui os dados principais, temos aqui os dados residenciais do usuário e aqui uma área muito importante, que é a parte de dados de acesso. É nessa área que eu defino o login e a senha do funcionário e também se ele está ativo. Se um funcionário deixar de fazer parte da empresa, o correto é que você venha até o cadastro dele e desmarque essa caixinha assinalada como ativo, de tal forma que ele fique inativo. Como vocês podem ver, aqui nós temos uma relação de todas as permissões que existem no sistema e nós podemos dizer quais dessas permissões estão ou não acessíveis ao funcionário em questão. Mas vamos visualizar um pouco como que isso está organizado no programa. Vamos começar pela parte de relatórios. Quando a gente vem aqui em relatórios, por exemplo, em vendas, nós temos acesso ao relatório de vendas. Então está aqui o relatório de vendas de demonstração que eu fiz para essa videoaula. Mas vamos supor que eu queira que o funcionário Armando, por exemplo, não tenha acesso ao relatório de vendas. Lembre-se, eu vou entrar aqui com o funcionário Armando, vou definir uma nova senha para ele. Vamos colocar aqui, ó, Armando e Armando. Ele está com tudo permitido. Eu vou acessar o sistema como sendo Armando e Armando. Então, usuário atual Armando. Claro, ele está com todas as permissões assinaladas. Se eu tentar puxar o relatório de vendas aqui como Armando, vai funcionar. Agora vamos supor que eu queira restringir o acesso ao relatório de vendas ao funcionário Armando. Então eu vou voltar lá com o meu usuário, que é o Fernando. Né? Eu sou o administrador do sistema. Eu vou localizar o Armando. Venho aqui em dados de acesso e vou procurar aqui, ó, o relatório de vendas. Ó, relatório de venda. Vou desmarcar essa opção. Também vou desmarcar o relatório de produtos. Gravei. O que vai acontecer? Quando o Armando entrar no sistema, ele até vai ver a opção de venda aqui. Né? O software vai restringir o acesso, dizendo o seguinte, ó, você não possui permissão para o recurso, relatório de venda. Então, esse é o nome do recurso que foi negado para aquele usuário. Para habilitar essa funcionalidade, entre em contato com a pessoa responsável pelo software da sua empresa. Qual que é o raciocínio?
O raciocínio é que o gerente da empresa, pelo menos na parte de sistema, tem a permissão para fazer tudo no programa e que ele delegue quais são as permissões que cada funcionário tem. Perceba que o funcionário em si, ele não vai ter acesso à área aonde ele possa atribuir permissões para ele. Não, isso fica fechado. Quem tem acesso a essa área é tão somente o gerente. De que forma? Vamos voltar lá com o usuário Fernando, que é Fernando aqui, que é o administrador. Quando eu seleciono o usuário Armando Carlos, lembrando que quando eu falar usuário, funcionário, é a mesma coisa. Eu tenho uma opção aqui, de alterar funcionário. Se eu desmarcar essa opção, o Armando ele não vai conseguir mexer nas suas próprias permissões, nem na de outros funcionários. Ele pode até visualizar, mas a hora que ele tenta confirmar, o software rejeita a alteração. Você não possui permissão para o recurso alterar funcionário, tá certo? Então, dessa forma, o que nós criamos? Nós criamos um contexto onde o Fernando ele é o administrador do sistema e ele pode mexer nas permissões. O Armando é uma pessoa que opera o sistema, mas que não pode mexer nas permissões. Então, agora nós temos o cenário adequado. Se o Armando não tem permissão e a gente deseja conceder a ele permissões para isso, eu tenho que entrar no sistema com o administrador, no caso Fernando, acessar as permissões do Armando e habilitar o relatório de vendas. Dessa forma, o Armando terá acesso ao relatório de vendas. Todos os relatórios que estão aqui, eles possuem uma permissão lá na seção de segurança das permissões daquele funcionário. Você consegue dizer se determinado funcionário pode acessar o relatório de clientes ou se determinado funcionário pode acessar o relatório de fornecedor ou de produtos. Existe uma permissão específica para cada relatório. Quando a gente sai da área de relatórios e a gente entra na parte dos cadastros básicos do sistema, a situação ela envolve mais permissões. Por quê? Quando você tem um relatório, basicamente a permissão que você pode conceder ou não é: o Armando pode acessar o relatório de vendas ou não. Então basta uma permissão e a situação foi resolvida. Eu delego a permissão ou não. Quando você entra na parte dos cadastros básicos do software, existem mais permissões envolvidas, tá certo? Então vamos dar uma olhada aqui. Vamos pegar como exemplo o cadastro de cidades. Lembrando que tudo que eu estou vendo para o cadastro de cidades, sem exceções, vai ser válido para o cadastro de cliente, situação de cliente, de fornecedores e assim por diante. No cadastro de cidades, eu posso basicamente cadastrar uma cidade nova. Vamos colocar aqui, cidade de estudos, só para a gente poder simular. Faltou colocar o código do IBGE aqui. Cadastramos. Então, essa foi uma das ações, cadastrar cidades. Ainda relacionado às cidades, eu posso pesquisar as cidades. Então perceba que cidade de estudo está aqui. Então essa foi a segunda operação, pesquisar cidades. Por fim, eu posso editar uma cidade. Cidade de prática, só para a gente simular. Essa foi a terceira operação. E posso excluir uma cidade. Por que eu fiz essa demonstração com cidade? Porque eu quero passar o raciocínio de que, em relação à cidade, eu posso, cadastrar a cidade,
2, pesquisar cidade. 3, editar cidades. E 4, excluir cidade. Ou seja, em se tratando de cidades, eu tenho 4 permissões. A permissão para cadastrar, a permissão para pesquisar, a permissão para editar e a permissão para excluir. Então, é dessa forma que as permissões relacionadas às cidades vão estar organizadas no cadastro de permissões do funcionário. E é claro, esse mesmo raciocínio de permissões de cidade é aplicável a clientes, a fornecedores, a certificado digital, transportadoras e assim por diante. Pois bem, vamos entrar aqui com o usuário administrador. Vamos lá no cadastro do Armando. E a gente vai fazer o quê? A gente vai remover todas as permissões relacionadas à cidade, para a gente ver como o software se comporta. Se você quiser filtrar as permissões por nome, basta você colocar aqui o que você está procurando e que o software vai localizando. Então eu vou remover a opção de alterar cidade. Vamos localizar o próximo. De cadastrar, de excluir cidade e o de pesquisar cidade. Ou seja, eu deixei o Armando sem permissão nenhuma para operar cidades. Agora vamos ver como que o software vai se comportar quando a gente entrar como o Armando no sistema. Lembrando que nesse momento eu estou como Fernando. Errei aqui o usuário. Vamos entrar como Armando. Então olha só, se eu tentar entrar para cadastrar, o software vai rejeitar, dando a mesma mensagem. Você não possui permissão para o recurso cadastrar cidade. Okay? Então ele não consegue. Se eu tentar pesquisar, consequentemente, se eu não posso pesquisar, eu também não posso editar e, por fim, excluir. Então agora o que a gente vai fazer? Vamos lá no cadastro do funcionário Armando e vamos habilitar para ele a opção de cadastrar cidade e de pesquisar cidade. Vamos entrar como administrador. Vamos localizar o Armando aqui. Opa. Vamos lá em funcionários. Então vamos habilitar para ele por etapa. O cadastrar cidade e o pesquisar cidade. Vamos entrar com o Armando no sistema. Então agora o usuário Armando, olha, ele consegue fazer o cadastro de cidades. Então vamos colocar aqui, por exemplo, a cidade de Maria, São Paulo. O código de IBGE dela. Fizemos o cadastro da cidade. E agora eu consigo pesquisar minhas cidades. No entanto, se eu tentar editar a minha cidade, por exemplo, mudei para Bauru. Olha, o software vai rejeitar. De novo, você não possui permissão para o recurso alterar cidade. Né? Para habilitar essa funcionalidade, entre em contato com a pessoa responsável pelo sistema na sua empresa. Então, teria que pedir para o administrador. A mesma situação vai acontecer se eu tentar excluir a minha cidade. Eu não tenho permissões. Vamos voltar agora lá no cadastro de funcionários. Lembrando que eu estou como Armando, eu preciso entrar como gerente. E vamos habilitar
o resto das permissões relacionadas à cidade. Ó. Opa, eu entrei no Fernando. Quero configurar o Armando. Então vamos habilitar. Já está aqui, ó. Alterar cidade. Se você quiser, você pode, pressionando um Enter aqui no campo de pesquisa, ele já vai filtrando. Vamos voltar agora com o Armando. E agora sim, sem grandes dificuldades, eu consigo alterar o nome da minha cidade. Ó. E consigo também fazer a exclusão da minha cidade. Então nós vimos como que as permissões estão organizadas em relação aos relatórios, ou seja, uma permissão para cada relatório. Visualizamos agora como que as permissões estão organizadas em relação aos cadastros básicos do software, ou seja, 4 operações por entidade. Se for cliente, nós podemos cadastrar, pesquisar, alterar e excluir, e assim sucessivamente. E agora vamos falar um pouco da parte de processos. A parte de processos, ela é mais simples, na verdade. Quando você trabalha com os cadastros básicos, essencialmente eles necessitam da permissão para poder modificar uma operação que já foi realizada. Nos processos, nenhum processo permite modificação. Essa é a estrutura do software com a loja. Por exemplo, você lançou uma venda, ou uma condicional, ou uma pré-venda. Você consegue operar essa pré-venda, mas não modificar ela. Você não tem como lançar uma venda, depois voltar e alterar o cliente daquela venda. Não. Você lançou a venda foi registrada e finaliza ali. Tá, ok? Então vai ser mais simples o gerenciamento das permissões nessas operações do menu de processos. Vamos, a título de exemplo, vamos pegar uma venda. Tá, ok? Nós estamos com o usuário Armando Carlos. Vamos entrar lá no gerente e vamos remover as permissões do Armando no contexto de venda. Então, geralmente, nós temos aqui ó, o excluir. Então, eu sempre vou poder excluir um processo. Eu sempre posso excluir uma venda. Vamos ver. Posso incluir uma venda. Então, incluir sim, excluir sim. E, basicamente, é isso. No caso de venda, há uma exceção ainda, que seria a opção de retificar. Mas não seria bem alteração. O retificar é quando o usuário esquece de pôr o CFAP na hora que ele está emitindo uma nota fiscal eletrônica e ele consegue fazer essas pequenas correções. Então, basicamente, nós temos duas operações que administram a parte de processos. Incluir e excluir. Ou seja, em venda, eu não tenho pesquisa de vendas. Tá? Se eu preciso pesquisar as vendas, então eu tenho que puxar um relatório de vendas. Então eu vou ter duas permissões, incluir vendas e excluir vendas, que eu removi do Armando. Então o que vai acontecer? Se eu entrar com o usuário Armando, lembrando que aqui embaixo consta o Armando, tentar fazer uma... O software não vai aceitar. Aceitar que eu faça a exclusão. Se você precisa habilitar as permissões para o Armando, então a gente entra como administrador. Vamos aqui. E vamos lá filtrar tudo que está relacionado à venda e que eu quero habilitar. Então, excluir venda,
Quero habilitar. Incluir venda. Então, se eu entrar agora como Armando no sistema, eu vou conseguir. Olha só, posso lançar uma venda e posso excluir. Vamos agora dar uma olhadinha. A parte do menu de configurações, ela é similar às permissões de relatórios. É basicamente uma permissão para cada opção aqui. Ok? Exceto, evidente, a parte de suporte. Para isso não precisa de permissão. Existe um aspecto importante que é o seguinte. Você pode copiar as permissões de um funcionário para outro. Porque qual que é o cenário ideal? É que a gente tenha, dentro de uma determinada empresa, uma pessoa que seja responsável pelo sistema e que ela possa realmente realizar todas as operações. Cada pessoa dentro dessa empresa tem que ser um usuário dentro do software. Ou seja, não é adequado que todo mundo utilize a mesma senha. O ideal é que você tenha uma pessoa que seja a gerente e as demais que sejam operadores do programa. E que cada operador tenha a sua senha e suas permissões configuradas. Isso leva a questão a um ponto complicado. Então quer dizer que toda vez que eu for cadastrar um novo funcionário da minha empresa para utilizar o software, eu vou ter que configurar as permissões? A resposta é sim, mas há algumas formas de facilitar esse trabalho. Por exemplo, vamos imaginar que nós já conseguimos configurar todas as permissões adequadas ao Armando. No entanto, entrou na minha empresa agora a Maria Carolina. E eu preciso cadastrar ela no sistema e eu quero que ela tenha as mesmas permissões que o Armando. Então, o que eu vou fazer? Eu vou entrar com o usuário administrador, vou cadastrar o funcionário Maria Carolina. Vou colocar aqui, ó. Maria Carolina. Lembrando que nesse vídeo eu não vou entrar em detalhes nos cadastros em si, mas sim na parte de segurança. Sempre que eu cadastro um funcionário que vai ter a necessidade de acessar o sistema, eu tenho que definir um login e uma senha para ele. Tá? Então, vou colocar aqui login Maria, senha Maria. Se eu tiver que assinalar e remover as permissões para Maria, exatamente como eu fiz para o Armando, vai ser um retrabalho. Vai ser trabalho a mais. O que eu posso fazer? Considerando que a Maria deva ter as mesmas permissões que o Armando tem, então eu posso clicar no botão copiar perfil e dizer que eu quero clonar, puxar tudo que está no Armando para Maria Carolina. Então, como vocês podem ver, as permissões elas ficaram configuradas exatamente igual a do Armando. Lembrando que cada usuário tem permissões individuais. Então, se você copiou as permissões do Armando para Maria e no momento futuro alterou as permissões do Armando, você precisa entrar no cadastro da Maria e fazer esses ajustes também. Clicar no gravar. E dessa forma eu consigo gerenciar, tá certo? É muito importante ter todos os usuários cadastrados no sistema para controle de segurança. Inclusive, no sistema, nós temos o controle de execução das operações, certo? Então, sempre que um funcionário é cadastrado, excluído, nós temos internamente o registro de quem fez isso no software. Esse registro mantém-se no sistema a relação de todas as modificações que foram feitas nos últimos 90 dias, justamente para poder identificar o autor de alguma operação feita no sistema. Bom, é isso. Agradeço a todos pela atenção e até o próximo vídeo.